Êxodo. A obra de Deus. Parte 16. No estudo anterior, vimos Deus manifestar seu poder no Egito, abatendo o orgulho de Faraó por meio das pragas que atingiram toda a terra. Cada juízo foi uma resposta à dureza de um coração que se opunha à vontade divina. Mas além do relato histórico, vimos também o aspecto profético. As pragas apontam para os juízos finais que cairão sobre o mundo nos últimos dias, quando os reinos da terra se levantarão contra Deus, assim como Faraó se levantou contra Israel. Encerramos destacando Janes e Jambres, os magos que resistiram a Moisés, símbolo daqueles que, nos tempos finais, terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. É justamente a partir desse ponto que seguimos agora. O mesmo espírito de imitação e resistência à verdade que atuou em Faraó e em seus magos, o espírito de Janes e Jambres, voltará a se manifestar nos últimos dias, dentro de uma forma religiosa aparente, porém vazia. Vamos ao conteúdo. Nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Ora, a natureza desta resistência à verdade é particularmente solene. A oposição que Janes e Jambres fizeram a Moisés consistiu simplesmente em imitar, até onde lhes foi possível, tudo aquilo que ele fazia. Não vemos que eles atribuíssem a um poder enganador ou mau os sinais que ele fazia, mas antes que procuraram neutralizar os seus efeitos sobre a consciência fazendo eles as mesmas coisas. O que Moisés fazia, também eles o podiam fazer, de modo que, afinal não havia grande diferença. Um era tão bom como os outros. Um milagre. Se Moisés fazia milagres para tirar o povo do Egito, eles podiam fazer milagres para os obrigarem a ficar no país. Onde estava, pois, a diferença? De tudo isso aprendemos a verdade solene que a resistência mais diabólica ao testemunho de Deus, no mundo, vem daqueles que, embora imitem os efeitos da verdade, têm apenas a aparência de piedade e negam a eficácia dela. As pessoas desta condição podem fazer as mesmas coisas, adotar os mesmos costumes e o mesmo ritual, empregar a mesma linguagem e professar as mesmas opiniões dos outros. Se o cristão verdadeiro, constrangido pelo amor de Cristo, dá de comer aos que têm fome, dá vestuário aos nus, visita os enfermos, espalha as escrituras, distribui tratados, contribui para a divulgação do Evangelho, faz oração, canta hinos espirituais, prega o Evangelho, o formalista pode fazer todas estas coisas, e isto, note-se, é o caráter especial da resistência oposta à verdade nos últimos tempos, é o espírito de Janes e Jambres. Quão necessário é compreendermos esta verdade. Quão importante é recordar que, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses amantes de si mesmos, do mundo e dos prazeres resistem à verdade. Não querem viver sem aparência de piedade, mas, enquanto adotam a forma, porque é hábito, detestam a eficácia dela, porque essa significa a renúncia própria. A eficácia da piedade implica o reconhecimento dos direitos de Deus, o estabelecimento do seu reino no coração, e, por consequência, a sua manifestação na vida e no caráter, porém o formalista nada sabe disto. A eficácia da piedade nunca poderá estar de acordo com nenhum destes caracteres horrendos descritos na passagem acima reproduzida, porém a aparência, encobrindo-os, permite-lhes viverem sem terem de se submeter, e isto agrada ao formalista.
ele não gosta de dominar as suas tentações, de interromper os seus prazeres, de refrear as suas paixões, de pôr em regra os seus afetos, de que o seu coração seja purificado. Somente precisa de bastante religião para poder tirar o melhor partido da vida presente e do mundo futuro. Desconhece o que significa abandonar o mundo que passa, por ter achado o mundo vindouro. Considerando as diversas formas de oposição de Satanás à verdade de Deus, vemos que o seu método tem sido sempre, em primeiro lugar, opor a violência, e, depois, se este método falha, corrompê-la por meio de imitação. Por isso, procurou em primeiro lugar matar Moisés. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Êxodo 2 verso 15, e tendo falhado em realizar o seu propósito, procurou imitar as suas obras. O mesmo aconteceu com a verdade confiada à Igreja de Deus. Os primeiros esforços de Satanás manifestaram-se em ligação com a ira dos principais sacerdotes e anciãos do povo por meio do tribunal, o cárcere e a espada. Porém, na passagem que reproduzimos da segunda epístola a Timóteo não se faz menção de tais processos. A violência aberta foi substituída por um meio mais astuto e perigoso de uma profissão vazia, ineficaz e a imitação. O inimigo, em vez de se apresentar como a espada da perseguição na mão, passeia com o manto da profissão sobre os ombros, professando e imitando aquilo que em outro tempo combateu e perseguiu, e, por este meio consegue vantagens assombrosas no tempo presente. As formas horríveis que o pecado moral tem revestido, e que de século para século tem manchado as páginas da história da humanidade, longe de se encontrarem apenas naqueles lugares onde naturalmente poderiam buscar-se, nos antros e cavernas das trevas humanas, acham-se cuidadosamente ocultas debaixo das pregas do manto de uma profissão fria, impotente e sem influência, e esta é uma das obras-primas de Satanás. É natural que o homem, como ser caído e corrompido, seja egoísta, cobiçoso, vaidoso, altivo, mas que seja tudo isto sob a capa formosa da aparência de piedade denota a energia especial de Satanás na sua resistência à verdade nos últimos dias. É natural que o homem manifeste abertamente esses vícios repugnantes, a concupiscência e paixões, que são o resultado forçoso do seu afastamento da origem de santidade infinita e pureza, porque o homem será sempre o que ele é até o fim da sua história. Por outra parte, quando se vê o nome santo do Senhor Jesus Cristo associado com a perversidade e a maldade implacável do homem, quando se vêem os princípios santos ligados com práticas ímpias, quando se vêem todos os característicos da corrupção dos gentios, mencionados no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, ligados com a aparência de piedade, então, de verdade, pode dizer-se, eis aqui o caráter horrível dos últimos dias, a resistência de Janes e Jambres. A aparência de piedade. Contudo, os magos do Egito só puderam imitar os servos do Deus vivo em 3 coisas, a saber: tornaram as suas varas em serpentes. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Êxodo 7 verso 12. Transformaram a água em sangue. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 7 verso 22. Fizeram subir as rãs sobre a terra. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Êxodo 8 verso 7. Porém, quanto ao quarto sinal, ou, a terceira praga, que implicava a exibição da vida, em ligação com a manifestação da humilhação da natureza, viram-se inteiramente confundidos e tiveram de reconhecer: isto é o dedo de Deus. Êxodo 8 do verso 16 ao 19. Assim sucede também com os que resistem nos últimos dias. Tudo quanto fazem é segundo o poder direto de Satanás e dentro dos limites do seu poder. Além disso, o seu fim específico é resistirem à verdade. As 3 coisas que Janes e Jambres puderam executar foram caracterizadas por poder satânico, morte e impureza, quer dizer, as serpentes, o sangue, as rãs. Foi assim que resistiram a Moisés e, assim também estes resistem à verdade, e impedem a sua ação moral sobre a consciência.
Nada que tanto contribua para enfraquecer o poder da verdade como ver pessoas que não se encontram sob a sua influência fazerem as mesmas coisas que aqueles que estão debaixo dela fazem. Assim opera Satanás no momento atual. Ele procura fazer com que todos os homens sejam considerados como cristãos, quer fazer-nos crer que estamos rodeados de um mundo cristão. Porém, esse pretenso mundo cristão não passa de uma cristandade professa, a qual, longe de dar testemunho da verdade, é aqui destinada, segundo os propósitos do inimigo da verdade, para se opor à influência purificadora da verdade. Em resumo, o servo de Cristo, testemunha da verdade, está rodeado, de todos os lados, pelo espírito de Janes e Jambres, e é conveniente que recorde este fato, que conheça inteiramente o mal com que tem que lutar e não esqueça que se trata da imitação que o diabo faz da realidade de Deus, produzida, não pela vara de um mago declaradamente mau, mas, sim mediante os atos de falsos religiosos, que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, pessoas que fazem coisas aparentemente boas e justas, mas que não têm a vida de Cristo em suas almas, nem o amor de Deus em seus corações, nem tampouco o poder da palavra de Deus em suas consciências. Não irão porém avante, acrescenta o apóstolo, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Com efeito, a insensatez de Janes e Jambres foi manifesta a todos, quando não somente se viram impotentes para continuar a imitar os atos de Moisés e Arão, como foram envolvidos nos juízos de Deus. Isto é um ponto muito importante. A insensatez de todos aqueles que não possuem mais do que a aparência será manifestada. Não somente serão incapazes de imitar os efeitos plenos e próprios da vida e poder divinos, como eles mesmos virão a ser os objetos dos juízos que resultaram da rejeição da verdade que eles próprios rejeitaram. Alguém dirá que tudo isto não encerra a instrução para uma época, como a nossa, de aparência sem eficácia? Certamente que tem, são exemplos que deveriam exercer influência sobre toda a consciência em poder vivo e falar a todos os corações com acentos solenes e penetrantes. Deveriam levar-nos a examinarmos-nos seriamente para sabermos se estamos dando testemunho da verdade e se andamos segundo a eficácia da piedade ou se somos um obstáculo dela neutralizando os seus efeitos por só termos a sua aparência. Os efeitos da eficácia da piedade serão manifestados se nós permanecermos nas coisas que temos aprendido. Só aqueles que são ensinados por Deus poderão permanecer nessas coisas, aqueles que, pelo poder do Espírito de Deus, têm bebido da água da vida na fonte pura da inspiração divina. Graças a Deus, em todas as frações da Igreja professa há muitas destas pessoas. Aqui e ali, há muitos cujas consciências foram lavadas no sangue expiador do Cordeiro de Deus, e cujos corações batem com verdadeiro afeto pela pessoa do Senhor Jesus, e cujos espíritos são animados com a bendita esperança de o verem assim como Ele é e de serem feitos eternamente semelhantes à sua imagem. É animador podermos pensar em tais pessoas. É uma misericórdia inefável podermos ter comunhão com aqueles que podem dar a razão da sua esperança e da posição que ocupam como filhos de Deus. Que o Senhor aumente o seu número dia a dia, e que a eficácia da piedade se espalhe mais e mais nestes últimos dias, para que se levante um testemunho brilhante e bem mantido ao nome daquele que é digno de ser exaltado. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.